Uma excelente tarde aos amigos e amigas oftalmologistas. A House of Vision tem o prazer de apresentar o H-Vision Academy Webinar. Encontros com os maiores especialistas brasileiros discutindo sobre temas muito importantes na oftalmologia. Durante o mês de junho, teremos o prazer de falar sobre o que há de mais avançado em tecnologia, em diagnósticos e tratamentos, utilizando as tecnologias de biometria óptica por interferometria, spectral domain, swap source e uma nova abordagem de tratamentos de retina no webinar, intitulado Veja, Descubra e Explore. No dia de hoje, o nosso especialista será o Dr. Felipe Patriota, compartilhando conosco as suas experiências com o DRI-OCT Triton, um tomógrafo de coerência óptica com a tecnologia Swap Source, com uma plataforma multimodal. Antes de nós compartilharmos as experiências clínicas, iremos falar brevemente sobre a tecnologia por trás do nosso tomógrafo de coerência óptica. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Frisco, eu atuo na área de aplicação e desenvolvimento na House of Vision. Tenho diversas formações na área técnica e na gestão de produtos e projetos. A House of Vision, como todos conhecem, atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos, trazendo o que há de mais avançado em tecnologias de tratamento e diagnóstico, com cobertura nacional. O dia de hoje é reservado para que nós possamos falar sobre uma ferramenta que se tornou referência em diagnósticos de patologias do segmento anterior e posterior, o DRI-OCT Triton. Esse OCT, esse tomógrafo de coerência óptica, introduziu no mercado uma nova tecnologia em escaneamentos, que é a tecnologia Swap Source. Uma luz de 1050 nanômetros capaz de ultrapassar hemorragias e meios opacos com muito mais facilidade em relação a outras tecnologias. É um equipamento extremamente rápido, faz scans a 100 mil scans por segundo e utiliza uma tecnologia multimodal. Esse equipamento proporciona uma retinografia True Color, autofluorescência, angiografia fluoresceínica, OCT de segmento anterior e posterior, além de uma nova abordagem em diagnósticos da estrutura microvascular retiniana, a Angio-OCT. A Topcon comercializa o DRI-OCT Triton em dois modelos. O DRI-OCT Triton, no qual teremos a possibilidade de efetuar retinografias coloridas e head-free, OCT de segmento anterior e posterior, e ainda temos também a possibilidade de efetuar o OCTA, a visualização microvascular da estrutura retiniana de forma não invasiva. A Topcon também tem um modelo Triton Plus, que seria o modelo mais completo da sua série, e com certeza o mais difundido entre os dois equipamentos. Esse equipamento oferece a retinografia colorida, o head-free, a autofluorescência e a angiografia fluoresceínica. Além disso, ele oferece o OCT de segmento anterior, posterior e o OCTA. Uma ferramenta muito, muito completa. A seguir, exibimos algumas imagens de alguns módulos que nós possamos efetuar as aquisições com DRI-OCT Triton. Então, retinografias coloridas head-free, com campo de 45 graus. Retinografia colorida e head-free, com campo de 30 graus. Retinografia colorida ou angiografia panorâmica, na qual podemos atingir até 110 graus em uma imagem panorâmica ou conhecidas por muitos como mosaico.
Por que o equipamento exibe a sigla DRI-OCT? O DRI é de Deep Range Imaging. Significa que nós possamos visualizar com a mesma resolução, de forma uniforme, o vítreo, a estrutura retiniana e a estrutura da coroide, de forma única, sem a necessidade de uso de softwares para garantir essa visualização. Deep Range Imaging. Possamos também, no DRI-OCT Triton, a visualização e a tomografia de segmento anterior, com a tomografia da córnea, com os mapas paquimétricos de espessura da córnea e do epitélio, além da espessura central da córnea. Possuímos também uma visualização muito interessante, que é a renderização tridimensional do ângulo iridocorniano, ou a visualização desse mesmo ângulo em um B-scan de altíssima resolução. Também temos a possibilidade de visualizar a câmara anterior, em um corte de 16 milímetros, de limbo a limbo. Então, podemos visualizar dessa fórmula os ângulos iridocornianos de forma bilateral. A angiotomografia, uma nova abordagem em diagnósticos da microvasculatura da retina do nosso paciente, nos proporciona uma visualização muito interessante sem submeter o nosso paciente a algum tipo de corante ou tipo de contraste. É uma nova abordagem que vem crescendo ao longo do tempo e com certeza daqui a algum tempo teremos aí sempre mais evoluções e trazendo para a gente cada vez mais dados, cada vez mais itens relacionados à retina do nosso paciente. Podemos também fazer a visualização da angiotomografia de modo panorâmico. Então, podemos, como nesse exemplo, ter áreas bem maiores do que apenas o polo posterior, podendo, assim, fazer diagnósticos de patologias um pouco mais panorâmicas em relação aos diagnósticos tradicionais. A seguir, vamos exibir um pouco da multimodalidade que o DRI-OCT Triton oferece. Então, o que esse equipamento consegue me trazer em diversos exames, em diversos diagnósticos diferentes, usando uma mesma plataforma? Então, nós vamos iniciar com a visualização da retinografia colorida. Então, nós temos aqui nervo óptico, mácula e um pouco mais periférico. Dessa forma, utilizando o angio-CT, nós temos a visualização do angiograma. Então, esse angiograma permite a visualização da estrutura microvascular do nervo óptico, da mácula e panorâmica, sem a necessidade do contraste, com muito mais conforto e segurança para o nosso paciente. Dessa forma, também conseguimos visualizar o mapa de densidade de capilares, onde por cores o software vai exibir para a gente, onde temos uma maior quantidade de capilares e uma menor quantidade de capilares. Muito importante para membranas neovasculares. Por exemplo, a visualização da retina externa com membranas neovasculares. Então, a gente tem, além disso, para visualizar pacientes diabéticos, com áreas de não perfusão. Então, é muito interessante essa visualização também. Podemos, de uma forma também, visualizar a camada de fibras nervosas ao longo desse polo posterior. E, por fim, temos uma visualização muito interessante do que chamamos de vasculografia coroidal. É uma visualização da estrutura da coroide que nos mostra, semelhante a um ICG, como a estrutura da coroide desse nosso paciente está bem estruturada ou não, ou se temos algum tipo de patologia nessa região. Agora, com muito prazer, passo a palavra para o Dr. Felipe Patriota. A House of Vision tem muito prazer em tê-lo conosco no dia de hoje.
Apenas um detalhe, né? Todos aqueles que nos acompanham pelo Zoom, por favor, deixem seus comentários, deixem as suas perguntas, compartilhem conosco as experiências que vocês já têm com as nossas tecnologias, pelo chat. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, também estão livres aí para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de interação. Antes disso, pode, por gentileza, se inscrever no nosso canal, para que nós possamos sempre compartilhar conteúdos tecnológicos e clínicos com muita qualidade. Dr. Felipe Patriota, te passo a palavra. Muito obrigado pela presença no dia de hoje. É com você. Douglas, muito obrigado pelo convite, né? Boa noite para quem está apresentando. Vi aqui que tem bastante amigos, gente que a gente convive e tive a oportunidade de aprender também. Então, além de tudo, é gratificante poder passar um pouquinho da minha experiência. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa área, né? Sempre demonstrei um interesse ímpar na parte de tomografia, de OCT. E meu interesse maior, na verdade, veio quando a gente tinha que fazer OCT de paciente com uveíte, né? A gente fez um clinical trial alguns anos atrás, quando eu estava na residência ainda, e a gente usava um Stratos. E eu tinha dificuldade de obter as imagens e era sempre aquele sofrimento. A gente queria obter alguma coisa melhor e tinha dificuldade de obter imagens boas para poder julgar bem as doenças de uveíte. E a gente tinha um centro de leitura, então a gente tinha que ter qualidade de imagem. Então era trabalhoso, cansativo, e quando você tem hoje em dia a oportunidade de ter imagens de qualidade, a gente fica bastante feliz, né, de poder compartilhar, de poder estar aprendendo um pouquinho cada dia. Então, agradecer a Topcon pelo convite, e a House of Vision, e a Douglas aí que me colocou nessa jornada para poder aprender um pouquinho com vocês e discutir aqui os casos. Se tiverem perguntas, por favor, façam, para a gente poder aprender juntos. Douglas, minha imagem está chegando aí, como é que está? Agora está aqui, sua imagem está aqui, doutor, está tudo certinho. Certo, eu estou com um pouco de dificuldade aqui de localizar. Deixa eu localizar aqui. Chegou a imagem já do share aí? Sim, tá a sua imagem aqui da primeira folha do slide, primeiro slide. Não está aparecendo para mim, não sei o que está acontecendo. Deixa eu localizar. Agora foi para a segunda. Foi aí? Não foi não, mas vamos se basear pelo que eu estou vendo aqui. Perfeito. Certo. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho do roteiro da minha aula, né? Vocês estão vendo que está parecendo longo, mas estão vendo que é bem agradável. Eu tentei colocar o mínimo de coisa possível em cada imagem para ficar fácil. Eu uso o Triton há mais de um ano já e tenho a oportunidade de trabalhar com outros aparelhos de OCT também, que tem muita excelente qualidade, mas realmente o Triton Plus tem me dado uma qualidade de imagem muito boa, que me ajuda bastante o diagnóstico no dia a dia. Como eu sou de Recife, né, não sei se vocês estão vendo aí o tubarão. Eu estou com dificuldade aqui, Douglas, da minha imagem. Deixa eu compartilhar novamente. Como é que está a imagem aí, Douglas? Eu não estou vendo o que eu queria. Agora tá o seu PowerPoint sem... Isso, agora foi para o modo de apresentação. Pronto, perfeito. Eu vou passando, você vai me dizendo aí. Então, eu sou de Recife, né? A gente sabe que para entrar no mar, você está aí com o tubarão da imagem? Tá sim, doutor. Agora tá a imagem, beleza. Deixa eu tentar sair aqui, vou tentar logo. Ok? Como é que eu estou aí? Eu não tô vendo a minha imagem, Douglas. Tá sim, agora tá na imagem do tubarão. Certo, perfeito. Então, a gente de Recife, a gente sabe que para entrar no mar, a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo, né? Como eu disse no começo, eu trabalhava com um Triton, com Stratos, e a qualidade do Stratos era muito difícil. E a gente tinha imagens passadas que a gente não conseguia ver um bom diagnóstico. Então, era difícil, tá bom? A gente dar um diagnóstico preciso, mas até um Triton, um Stratos. Hoje em dia, trabalhando com Triton, eu tenho essa nitidez, essa qualidade, e a gente sabe que para se aventurar em imagens difíceis, a gente precisa ter uma boa qualidade de imagem. Beleza, eu vou parar minha compartilhação, porque eu não estou conseguindo ver a imagem. Desculpa, pessoal, eu vou atualizar aqui.
Tá, eu vou fechar aqui, ó. Agora compartilha de novo, por favor. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, Douglas, e abrir de novo o meu... Certo. Então, pessoal, a grande vantagem, na verdade, que eu vejo no Triton é o paciente compreender bem, a gente conseguindo mostrar as imagens para o paciente, né? Me facilitou muito a questão da educação do paciente, que é uma situação que a gente ganha bastante, né? O paciente entendendo a doença, a gente consegue ter uma boa adesão aos tratamentos e consegue convencer o paciente do que ele realmente precisa. Vamos lá, acho que agora eu consigo. Pronto, está na minha imagem inicial, é isso? Isso, exatamente. Pronto, vamos lá. Vamos voltar para a terceira fase que eu estava falando. Então, eu uso o Triton Plus, tá certo? Eu não faço a angiografia dele, eu tenho um colega que faz angiografia para a gente, mas todas as imagens que eu vou mostrar aqui são minhas, tá bom? E vocês vão ver que eu gosto muito disso que eu faço. A qualidade da imagem realmente é impressionante, tem me ajudado bastante. Nesse módulo, a gente pode ver a tela inicial do aparelho, que ela é totalmente touch, né? A gente tem a facilidade tanto de escolher o que a gente quer por essa tela, como também de modificar. Então, às vezes, eu preciso de um corte de 8 milímetros, de 12 milímetros, e nessa tela eu consigo modificar automaticamente para ter uma melhor captação. Existe um padrão de facilidade que a gente vai fazendo e a gente consegue captar de acordo com o que a gente precisa. Nessas imagens, a gente vê aqui uma retinografia, são imagens do próprio aparelho, né? Uma retinografia colorida. Como o Douglas falou, aqui o color, a qualidade de resolução é muito boa. A gente tem aqui a angiografia e o autofluor. Eu não me vejo mais fazendo retina sem ter o autofluor em mãos, tá certo? Então, a gente é uma ferramenta que vocês vão ver aí que modifica o acompanhamento. Vou falar sucintamente da parte que eu tenho feito segmento anterior, como eu sou um curioso, como eu digo, nessas áreas, eu tento explorar o máximo do aparelho, e essas imagens são bastante úteis, principalmente quando a gente tem diagnósticos diferenciais, né, de lesões de córnea, para ver profundidade, para ver esse segmento anterior, não vou mostrar. Essa imagem à direita e abaixo é o mapa epitelial da córnea, onde a gente vê as regiões de densidade epitelial e a gente vê a espessura da córnea também. Ele não faz o mapa paquimétrico, mas é possível fazer medidas manuais de acordo com os cortes que a gente tem. Essa imagem são minha, né, do paciente, 3 pacientes diferentes. Nesse primeiro aqui, a gente tem um paciente com recobrimento conjuntival, que chegou para mim para a gente fazer a programação da remoção do recobrimento. Era um paciente de uma colega. E a gente vê bem aqui o tecido conjuntival, a gente vê o leito residual de córnea restante, e a gente consegue especificar isso aqui em medidas, né, em micra, para fazer uma programação para a cirurgia dele e até mostrar para o paciente que ele teve sucesso. Isso aqui foi uma úlcera por acantameba, e esse paciente teve sucesso no tratamento. Essa imagem de baixo aqui foi por curiosidade, era um paciente com ceratose hiperpética, eu levei o paciente para o aparelho e consegui identificar e documentar os pecados que estavam aderindo endotélio do paciente, e é uma imagem realmente que até o pessoal da córnea não tem o hábito de ver. Essa paciente do lado direito, esse vídeo, é um dermóide limbar, onde a gente consegue ver toda a profundidade, né, do dermóide, a profundidade da córnea sadia, e isso aqui é importante para explicar para o paciente, para entender um pouquinho mais da doença, ver como é que está o nível de invasão e fazer a programação cirúrgica se essa for possível. Essas imagens são do site da Topicon, tá bom? Que é uma análise de glaucoma. Essa é a única imagem da apresentação que não é minha. Mas é possível fazer isso, não é difícil, onde a gente vê uma bolha de track filtrante, né, e vê o percurso para a câmara anterior. Então, isso aqui pode ajudar no acompanhamento, se a bolha está encystada, como é que está o perfil da bolha, se ela está fina, se ela está com vascularização. Então, a utilidade do glaucoma vai muito além daquelas análises que a gente faz de papila, de nervo óptico, que eu vou falar mais para frente. Essas são as imagens que o Douglas já falou, pontuou anteriormente, né, da segmento anterior, da câmara anterior e do ângulo, onde a gente tem quase anatomicamente as estruturas do trabeculado, né, com um pouquinho mais de cuidado, de cautela, a gente consegue ver até as vias esclerais e avaliar se o paciente tem alguma obstrução, se ele tem uma espessura maior. Os procedimentos hoje em dia, né, os procedimentos de passagem de sonda por esses canais podem ser facilitados por essa interpretação, tá bom? Essa imagem de baixo aqui é uma reconstrução 3D do que a gente está vendo. Então, o entendimento e a facilidade que a gente tem com essa qualidade de imagem é prático, é útil,
e podem favorecer nosso diagnóstico, nosso acompanhamento. Esse paciente recente também, eu tive a curiosidade de fazer um paciente com um tubo na cama anterior, e a imagem fica belíssima, né? A gente consegue ver aqui o tubo com perfeição, tocando na íris, que talvez não fosse o ideal, mas era o que o paciente apresentava, até a perfeição do lumen do tubo, né, que a gente consegue ver nessa outra imagem à direita, que o percurso está livre e esse tubo, teoricamente, está com uma drenagem perfeita para a cavidade que ele está destinado a fazer a drenagem. Isso é o padrão de glaucoma que a gente já tem, que é o mais conhecido dos OCTs normais, né, que eles fazem a análise da papila com a profundidade, dá todos os parâmetros em relação ao database, né, ao banco de dados em relação à idade do paciente, ao sexo. E a grande vantagem disso é que, apesar dele ser totalmente automatizado, já fazer essas medidas, se você acha que tem discordância entre as medidas do aparelho e a que você está vendo na sua imagem, você pode editar ponto a ponto essas regiões para fazer uma fidelidade maior. Então, o aparelho permite que você manipule as interpretações para fazer uma coisa mais fiel. Então, às vezes, o paciente tem uma escavação inclinada e ele dá um erro de leitura e você consegue consertar isso sem precisar chamar o paciente de novo para vir fazer os exames. Uma vantagem que eu falo sempre desse OCT e dos OCTs em geral é que a gente está acumulando dados para as informações de futuro. Então, a manipulação de dados que a gente vai ter, né, essa grande importância de fazer o database ou Big Data mundial de dados, é a gente poder analisar no futuro esses dados sem precisar que o paciente esteja na sua presença, sem precisar repetir o exame, pela grande quantidade de informações que o paciente deixa ao realizar um exame desse. Essa é uma imagem de uma papila, né? Os pacientes às vezes não entendem, eles falam que é uma escavação, que é um buraco que tem no olho, e eu sempre gosto de mostrar imagens para que eles entendam um pouquinho o que é essa escavação, essa tão famosa escavação. Aqui tem um vídeo 3D que a gente consegue manipular e rodar ele para todas as direções para mostrar que realmente a ausência das fibras nervosas na papila óptica faz essa escavação. Aqui a gente já consegue ver a densidade das chamadas fibras nervosas, a topografia macular com a reagente foveal. E o mais incrível é que eu só percebi depois, nessa imagem que a gente tem aqui, ó, o anel de Weiss. Essa imagenzinha pretinha, se a gente vê no modo B e não na equação 3D, a gente percebe que ele tem uma elevaçãozinha aqui, e aqui é o anel de Weiss. Então, a quantidade de imagem, a quantidade de informação que a gente tem para ser aproveitada até posteriormente é muito grande, né? Então, é um aparelho, sem dúvida, ele ajuda bastante a gente armazenar informações que podem ser úteis no futuro. Essa é uma análise que eu gosto muito de fazer nos pacientes com glaucoma. Existe um modo de análise que chama 3D de mácula, que ele pega a mácula e pega a papila ao mesmo tempo, e já faz a análise das células ganglionares. Uma situação que eu gosto sempre de mencionar é que ele faz, né, um laudo CUD, baseando o campo visual do paciente, a projeção do que seria essa perda de células ganglionares, como aquele paciente deveria ter o campo de visão se a lesão que ele tem realmente for de glaucoma. Então, nessa imagem, a gente vê a ausência das fibras nervosas, na redução. Ele faz um mapa de pixel aqui embaixo, mostrando um escópio arqueado. E no campo visual, né, isso aqui é uma imagem real. Como esse paciente é o paciente meu, que ele fez o OCT de papila e de mácula com células ganglionares. E a gente vê aqui, né, um escópio arqueado que é simulado pelo aparelho. E à direita, a gente vê a correspondência do campo visual. E uma informação importante é que esse campo visual é de marca diferente, é de outra empresa. Então, você consegue, colocando lado a lado, entender a importância e como esse exame é fidedigno para predizer perda de glaucoma analisando as células ganglionares. A gente tem esse módulo em multimodalidade, que é exatamente o ENFACE, né, mostrando um POIT aqui, a ausência das fibras nervosas. Também esse mapa de cores aqui com a espessura das camadas de fibras nervosas. E aqui o mapa de densidade das células ganglionares, mostrando que o paciente realmente tem uma redução. Então, não tem como não dar um diagnóstico de glaucoma no paciente desse. Passando para a parte de retina agora, que eu vou me dedicar um pouquinho mais, essa é a imagem padrão que praticamente todo o CTA fornece. Cada um com sua qualidade, cada um com sua especificidade, mas isso é o básico, que a gente já tem muita informação. Se a gente souber aproveitar essas informações, esse corte aqui normalmente é um corte de 6 por 6 milímetros, que pega a área central, a área macular, mas a gente já tem uma quantidade de informação importante com esse laudo padrão. A área de exclusão capilar, nesse OCTA pequeno, né, quase perimacular, é difícil de a gente localizar isso aqui. Microaneurisma, se a gente procurar. O edema intrarretiniano é visto de várias maneiras, né, na parte profunda da angiografia aqui do OCTA. A gente consegue ver esse borramento nas imagens. A gente tem na projeção, no ENFACE aqui, essa área mais branca, que também é significante de edema. E a gente tem o edema intrarretiniano mostrado no CTB, que é o padrão que a gente já conhece, que está sendo tão discutido, né, os cistos intrarretinianos, o fluido subretiniano.
Isso é o normal. Vamos agora para o extra, para o plus. Qual é o diferencial desse equipamento e o que a gente consegue aproveitar dele? Essa é uma retinografia padrão, né, do paciente, que eu queria mostrar. As imagens são bastante ricas. A gente já viu na retinografia bastante neovascularização, é uma retina bem colada, um nervo bom, mas a gente já percebe neovascularização aqui difusa nos dois olhos. E quando a gente vai para o CTA, a gente se depara com uma imagem maravilhosa dessa, né? Isso é que é o diferencial. Sem contraste, a gente consegue ver vascularização superficial, vascularização profunda e as outras mais que eu vou mostrar. O aparelho tem como fazer cálculo de áreas, tá certo? Pelo próprio aparelho. Eu não costumo fazer, porque normalmente isso é variável, mas esse esquema aqui mostra mais ou menos como seria. Já existem os biomarcadores de áreas isquêmicas, né, que para a oclusão a gente já usa determinação de tratamento. Aqui é um paciente com retinopatia diabética, que a gente vê área de exclusão capilar no OCTA, a gente vê uma zona vascular foveal já com irregularidade, e a gente vê os neovasos aqui saindo da papila. Então, essas imagens, por estar estática aqui, a gente tem uma grande quantidade de informações que está no aparelho. Eu consigo ver camada por camada disso aí, eu consigo rodar e fazer a correlação com o OCTB. E isso passa informações importantes que eu vou mostrar mais para frente. Essa imagem da direita, ela é montagem de dois OCTAs de 12 milímetros. Então, sem contraste, a gente consegue ver papila, área nasal, bastante neovaso, e aqui o polo posterior da paciente, mostrando uma grande neovascularização. Isso é essa mesma paciente. Algum tempo depois, eu fiz a retinografia dela, né? Ela, infelizmente, não teve um tratamento bem sucedido, não conseguiu fazer lasers, até que ela sangrou logo, mas uma paciente com quadro grave, né? Que a gente tem essa retinografia em mosaico, que ajuda a gente a entender um pouquinho mais e mostrar para o paciente como está o sofrimento do olho dela. E essa imagem do olho esquerdo, né? Que mostra essa proliferação fibrovascular nas arcadas, com laser já feito, mas o paciente realmente com bastante neovascularização. Essa talvez seja uma das imagens que a gente mais entende um pouquinho a função da multimodalidade nessa análise. A retinografia da paciente, um tempo depois, aqui o ENFACE, né, mostrando com bastante nitidez esses vasos. Se a gente olha exclusivamente a retinografia, a gente não consegue ver tão bem. E aqui eu tento mostrar para vocês como ele interpreta bem, né, esse mapa de fluxo de cores, aqui mostrando que tem realmente um aumento da região vascular, provavelmente neovásicos que estão inferiores, mas não tem adesão na hialoide da paciente posterior, mas aqui ela tem uma adesãozinha na hialoide posterior e tem neovascularização. A gente vê por esse mapa de fluxo de cores que ela tem esse aumento de densidade capilar. Então, na programação cirúrgica, isso é bastante útil, né, para a gente avaliar se a paciente está evoluindo bem ou não o tratamento com a regressão desses neovasos. Isso é bem importante para a gente poder entender bem e poder fazer nossa programação clínica e cirúrgica. Né, comparativamente aqui as mesmas regiões, né, na retinografia colorida a gente consegue saber que está diferente, mas a gente não consegue ver esses neovasos, e no ENFACE a gente consegue ver isso aqui. Sem contraste, que é o melhor de tudo. Existe um modo do aparelho que a gente chama de overlay, né, que ele automaticamente já coloca o OCTA em cima da retinografia, e a gente consegue tirar isso aqui, modificar a densidade. E aqui eu mostro do lado esquerdo que um OCTA de 12 milímetros, ele pega um pouquinho da papila, um pouquinho do polo posterior, e pega essa área central também. É pouco ainda, diante do que a gente precisa avaliar no paciente diabético, mas já traz bastante informação. Então, essa sobreposição ajuda a gente ter essa correlação do OCTA com o OCTB, tanto feito pelo aparelho, como pode ser feito manualmente também, com qualquer edição de imagem. E esse outro é o laudo padrão do OCTA, que mostra a riqueza de detalhes que ele pode ter, né? A gente tem os neovasos da papila, a gente tem aqui um looping vascular na parte superior, área de exclusão capilar com deformidade vascular, neovaso nessa região. E como eu disse, o mais importante é a gente fazer a correlação do OCTA com o OCTB. Aqui mostrando, né, a quantidade de neovascularização que está nessa região da papila formada pelos neovasos, e a gente vê esses pontinhos vermelhos, que é exatamente o aumento do fluxo vascular nessa região, demonstrando a neovascularização. Na tela da esquerda, aqui a gente tem como analisar a parte de vascularização individualmente. Aqui, se a gente tiver neovasos no vítreo, a gente sobe um pouquinho a análise do cursor e ele analisa em cima da retina, tudo que for neovaso. Aqui é a região de mácula, ele pega a superficial e profundo, e aqui a gente tem como isolar o que é superficial e o que é profundo. Então, para algumas doenças diferentes da diabetes, isso pode ser mais útil, porque na diabetes, normalmente, os neovasos são mais na superfície e mais no vítreo, né? Esse é um paciente, um dos eventos que eu tive de OCTA
Então, um evento atópico, né, que a gente viu o Piers Kane, que é do Bushfields em Londres, falando o que é que ele faz de padrão nos pacientes diabéticos dele. E ele comentou que ele usa de padrão o OCTA de papila para avaliar a neovascularização, porque ele disse que não tem como avaliar primeiro, até porque em alguns pacientes a neovascularização acontece primeiro na papila. Então, a análise da papila e desse tufo neovascular ajuda ele, inclusive, a fazer a programação e saber se teve sucesso no tratamento pela regressão desses neovasos. Então, a multimodalidade mostra para a gente a parte superficial e profunda, como eu disse. Existe a capacidade e a possibilidade da gente subir isso aqui e isolar somente o tufo neovascular, tá bom? E o ênfase aqui mostra bem, né, o tufo de neovaso, que é bem visível, é bem fácil de entender, bem nítido. Então, serve como parâmetro para o tratamento, já que se você fizer uma panfoto desse paciente, ou até o anti-VEGF, segundo os protocolos mais novos, você pode ter um acompanhamento mais preciso. Então, é isso que eu falei, né, como a gente vê a papila com neovasos, e aqui a gente vê o fluxo de cores, para a gente entender qual é a neovascularização disso, qual é a quantidade de fluxo sanguíneo que tem. Então, se um paciente desse eu vejo agora, trato ele, termino o tratamento dele, eu vou sempre pedir esse exame para ver como é que está o componente, tanto físico desse neovaso, como também o componente de neovascularização, o componente de fluxo vascular. Essa informação é bem importante e, para mim, é um dos parâmetros de acompanhamento e tratamento. Isso é uma reconstrução 3D, né, daquele mesmo paciente que tem neovaso de papila. Então, eu vou botar o vídeo para vocês verem. Isso, para a compreensão do paciente, para o entendimento dele, é bem útil, porque ele começa a entender que tem algo anormal no olho dele. Na imagem da direita, que é o OCTB, a gente consegue ver plano por plano, né, regendo com cada pulozinho que essa imagem está dando é um tilt, que é um paciente que pode ter mexido, ou pode ter piscado, e aí mesmo com essa dificuldade de captação, às vezes a imagem fica perfeita e a gente consegue fazer uma boa visualização. Essa outra imagem, essa é uma das que eu mais gosto, que eu já fiz no Triton, que é um paciente que chegou para mim com glaucoma neovascular, e eu disse, eu vou tentar fazer o OCTA dele. E aí, para minha surpresa, né, eu consegui fazer a retinografia, você vê que a qualidade não é tão boa, ele tem um pouco de edema de córnea, mas a gente conseguiu fazer o OCTA desse paciente, mostrando que ele realmente tinha um sofrimento muito grande. Ele já tinha um laser prévio, né, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, as marquinhas, né, no EPR dele, mas a gente vê que ele era um olho com sofrimento agudo, tá bom? E a gente consegue fazer sem contraste nenhum com a qualidade de imagem dessa. Não tem paciente, não tem médico e não tem entendimento que se faça baseado na imagem dessa. O outro olho desse mesmo paciente, né, eu fiz uma montagem de 2 imagens, a retinografia é bem melhor, tinha transparência de meio suficiente, bastante exudado, e a gente vê aqui a área de exclusão capilar, a gente vê edema na mácula, né, por essa formaçãozinha mais cinza na região paramacular, e tanto isquemia temporal quanto isquemia nasal. Então, mais uma vez, a vantagem da gente fazer o exame dos 2 olhos do paciente e detectar sem contraste se o paciente precisa ou não de tratamento. Esse é uma das vantagens, uma das qualidades do OCTA, é que ele armazena essas imagens para posterioridade e a gente consegue, baseado nisso também, ter formação de camada por camada. A gente consegue fazer um vídeo pelo próprio aparelho, essa foi uma filmagem que eu fiz do aparelho, onde ele mostra camada por camada, né, e a gente vai aprofundando até chegar nessa região posterior e a gente vê bem os vasos da coroide. Então, o que me impressiona mais nessa imagem é a qualidade dos vasos da coroide, né, que a gente vê aqui nessa imagem final. Eu tenho outro que eu vou mostrar posteriormente, que é um paciente com oclusão, mas a gente tem informação, a gente consegue seguir o paciente e consegue ter imagens de várias outras áreas, uma situação que na angiografia não é possível, né? Você faz a angiografia, que eu não acho que é um exame que eu tenho feito muito, na verdade eu faço muito pouco, e é um exame fundamental, não vai deixar de existir nunca, mas eu acredito que a gente tem a utilidade do OCTA muito também pela questão de aproveitar as imagens depois. O que aproveitar depois a gente consegue fazer. Em angiografia, por ser um exame de momento, a gente não consegue resgatar o que a gente pode precisar depois. Esse é um paciente com oclusão, inclusive terminei de atender ele hoje, consegui colocar uma imagem nova, né, nessa apresentação. E vou mostrar para vocês as dificuldades que a gente teve com esse paciente e o que é que teve de informação útil que a gente conseguiu pegar dele. Então, aqui no laudo padrão, a gente tinha já uma área de exclusão capilar, de isquemia, né? A gente tinha aqui no ênfase dobra na superfície interna da retina. Essa área que é analisada, né? Essa área que é analisada aqui na retinografia e aqui no redfield.
paciente glaucomatoso, e essas são as imagens do OCTA desse paciente. Se a gente analisasse aquela pequenininha, a gente não tinha real noção do que estava acontecendo no olho desse paciente, né? Aqui ele já tinha uma neovascularização importante, né? Essa imagem foi inicial. Eu fiz 2 injeções nesse paciente, ele não tinha adesão vitreoretiniana, ele conseguiu melhorar um pouco, depois eu fiz um laser, e esse paciente hoje ele voltou desse jeito para mim, já com uma reperfusão boa da área, apesar de ter pequenas áreas de difusão capilar, esse paciente tem de 20, 25, 20, 30, e ele é bastante satisfeito, porque a gente conseguiu, e é glaucomatoso também, a gente tem limitação de fazer qualquer outro tratamento para ele pelo risco, tem uma EPE bem aumentada, a gente consegue até ver aqui no CTA, né, pela curva dos vasos, a escalação dele é bem aumentada, mas a gente conseguiu um sucesso terapêutico, né, e a gente consegue ter imagens que mostrando para o paciente, a gente entende como ele evoluiu, como ele progrediu. Essa imagem é desse mesmo paciente. Não teria importância nenhuma, nem seria útil para mim analisar a coroide desse paciente nesse momento. Mas a gente consegue, com a delaminação precisa, né, manual do OCTB, e essa análise do OCTA, a gente consegue fazer uma avaliação dos vasos da coroide. Então, a possibilidade do Swap Search é essa capacidade, né, de atravessar o EPR, da gente conseguir ver o que tem por trás e consegue guardar essas imagens para serem avaliadas posteriormente. E agora vamos falar um pouquinho do MRI. Esse é um paciente com membrana neovascular, né, já está um pouquinho menos ativa, vamos dizer assim. Escutei um colega falando essa semana que eles não estão usando, na verdade estão usando mais a não exudativa, né, uma membrana neovascular não exudativa. O aparelho consegue fazer essas áreas, a gente consegue delimitar isso aqui, ter uma área precisa, né, em termos de milímetros, de quanto é essa região. A projeção do OCT nos dá uma imagem aqui do EPR, tá bom? E aqui é a imagem do OCTB. A gente vê um pouquinho de fluxo nessa região, o que ajuda a gente a entender que essa membrana ainda pode ter um pouquinho de fluxo, tá bom? Então, o monitoramento, esse paciente certamente eu não injetaria nele no momento que ele está, mas o monitoramento dessa região de fluxo pode nos falar alguma coisa de progressão. Realmente é um paciente que já tem um dano retiniano bem importante, mas uma retinografia praticamente inocente, né? Se a gente não avaliasse o paciente pelo OCT-A e o OCT-B, e talvez na angiografia a gente não teria ideia do que está acontecendo no olho desse paciente. Aqui um paciente com DMRI seca também, né? A gente consegue ver bem o quadro anatômico do paciente, já um quadro mais de atrofia, e a gente consegue ver esses vasos, né, essa membrana que talvez se formou e já regrediu, e está não exudativa, está inativa, mas essa é a imagem padrão. A gente consegue ver com detalhe, né, que uma membrana que já fibrosou, que talvez não tenha mais atividade, e a gente vê aqui o fluxo vascular praticamente ausente. Como eu comentei no começo, eu não consigo mais fazer retinogenia sem autofluorescência. Eu tenho feito de rotina nos meus pacientes de MRI e de outras doenças também. Quando a gente vê uma retinografia dessa, a gente não compreende exatamente o que está acontecendo com a pele pigmentada da retina, mas quando a gente vê uma autofluo, a gente consegue entender e consegue saber porque a visão do paciente não está melhorando ou porque ela está boa. Então, a autofluorescência, para mim, virou minha prática. Eu não consigo mais fazer retina sem autofluorescência pela questão da facilidade, do entendimento e do acompanhamento. Se a gente tem sequência com essas imagens, a gente consegue entender a doença bem melhor. Inclusive, marcadores de atividade, né, são essa hiperautofluorescência na borda da lesão, e a gente, isso é marcador de atividade, porque o epitélio está em sofrimento, então vale a pena a gente ter. Esse foi um caso interessante, né? Uma coisa que tem se discutido muito é a questão das neovascularizações de coroide tipo 3, aqui no caso de REP, né? Onde, para mim, é bem útil a gente analisar, porque a gente vê que em todos os componentes da retina, na coroide, na coro capilar, na retina super profunda e superficial, a gente vê neovascularização. Quando a gente faz uma junção dessas imagens com a retinografia e com o OCTB, eu vou mostrar o vídeo para vocês da sequência, a gente consegue entender o que está acontecendo no olho desse paciente, porque esse paciente tem formação de membrana e tem atividade em todas as camadas da retina. Então, isso aqui é uma aula de anatomia, né? A gente vai ver os biomarcadores, os marcadores de DMRI, as tubulações apareceram aqui, aquelas lesões de ausência de epitélio pigmental, ausência de levisoide. Então, a gente tem os biomarcadores que são tão discutidos hoje em dia, só são possíveis pela qualidade das certezas que estão melhorando. A gente tem ganhado informações e quando a gente agrega isso com essas outras informações que o aparelho mostra, né, como essa vascularização aqui, ó, isso é vaso em atividade nessa região, quando a gente começa a somar essas informações que a gente ganha muito, a gente aprende muito e a gente consegue conduzir o paciente melhor.
Esse é um caso de membrana retiniana, que eu sempre faço esse modo 3D, porque eu acho que facilita também a compreensão. A gente vê os níveis de adesão, vê os links que a retina estão formando, né, com o vítreo, e é importante também para a nossa programação cirúrgica. A gente que opera gosta de ir para a cirurgia sabendo onde a gente quer mexer e onde a gente quer chegar no ponto de menor trauma para poder manipular uma retina dessa. Então, a gente consegue fazer uma reconstrução 3D perfeita, né, de onde está o vítreo e onde estão os links de adesão. Então, quando você vai preparado, você tem uma melhor condução do caso cirúrgico também. Essa paciente aqui é onde a gente vê que a nitidez do swap source é válida e é onde a gente tem o diferencial da qualidade de um aparelho desse. Num OCT convencional, provavelmente eu não teria como fazer um OCT nesse paciente, porque a opacidade do meio não ia permitir. E aqui a gente vê bem um buraco macular, uma paciente diabética, que tinha também um buraco macular já ter sido operada, mas a gente consegue ver com definição, né, a coroide da paciente. A gente consegue ver camário de retina com definição, papila óptica também. A gente, pela fundoscopia, pelo mapeamento, a gente consegue ver nada. Então, além de tudo, ele facilita a gente acompanhar um paciente que tem hemorragia vítrea com qualidade e com essa possibilidade que antes não era possível. No caso de uma membrana neovascular miópica, né, que é clássica, né, acima do... Clássica não na definição, mas acima da pré-pigmentada retina, a gente vê aqui a membrana em formação. É um paciente que era míope, tinha diabetes também, né? A gente vê aqui na retina profunda dele bastante micaneurisma, mas a gente não pode se prender somente a um diagnóstico, que aqui a gente vê bem, né? Além da miopia, ele tinha diabetes e estava formando essa membraninha, e eu só atentei para isso que o paciente eu estou com metamorfopsia. E eu fiz o OCT dele, ele tinha essa membraninha e tinha um edema retiniano em formação. Tratou e já está bem também. Esse paciente é a utilidade do mosaico na documentação e no acompanhamento. Foi um paciente que teve um aneurisma e ele fez esses êmbolos sistêmicos e eu consegui, no mapeamento, identificar e quis documentar com a retinografia de mosaico, né, de montagem. E aí a gente consegue ver perifericamente onde estão esses êmbolos, né, para fazer o acompanhamento. E a gente consegue também identificar essas áreas de edema retiniano na mácula, que foi a queixa do paciente. Ele se queixou de baixa divisão, realmente foi encaminhado para o colega para avaliação, e quando a gente pegou a história, ele tinha essa história de aneurisma, e fez um cateterismo para provavelmente ter soltado algum êmbolo para o tratamento ou diagnóstico. Esse é um paciente que eu atendi recentemente também, é uma tumoração, né, a documentação é bastante importante. Esse paciente ainda nem voltou, ficou de voltar, mas não voltou ainda, para a gente começar o tratamento dele. O paciente com hemangioblastoma, né, periférico da retina, onde a gente consegue, com essa imagem aqui, que é o infrared intensive ou melhorado, ter uma boa definição do resultado, tá bom? Na sequência eu vou mostrar o CTA e o CTB dele. E a gente vê periférico uma definição que não é tão fácil de se localizar, até porque o paciente tem edema de retina, tem uma retina um pouquinho elevada, então a focalização do aparelho dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue obter boas imagens e a gente vê a situação do tumor ainda sem tratamento. Aqui é o CTA, realmente o polo posterior, como eu disse, essas imagens cinza mostram edema da retina, né? A mácula dele tem um pouquinho de edema também. Quando a gente vê o ACTB, a gente vê a qualidade absurda dos resultados da coroide dele e o fluido subretiniano que o paciente apresentava. No caso de trauma, né, esse paciente foi do ano passado, é um trauma com fogo de artifício, e a gente, na multimodalidade, consegue entender como é que estão os vasos dele e o comportamento, porque esse paciente está com uma visão boa. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui. Então, no vídeo a gente vê, né, a retina dele com a elipsoide esgaçada na parte superior, e na parte inferior a gente vê um trauma de retina. Consegue ver com qualidade todas as camadas, tanto as internas quanto as externas, e a gente entende que o paciente realmente teve um trauma grave, uma lesão importante. A documentação e tirar a ansiedade desse paciente, no final a gente vê, né, como é nítido a coroide do paciente, como a gente tirou um pouquinho do epitélio, que é de todo jeito um artefato para a melhor imagem da coroide, a gente vê bem, né, como é essa vascularização grande da coroide, mas a microvasculatura da coroide, né, a cor capilar dele praticamente também foi embora, provavelmente um trauma deve ter esclerosado. E essa é uma imagem que a gente consegue pegar 12 milímetros diretos contínuos da retina, né, a gente consegue ter uma área grande de visualização, tanto de coroide quanto de retina. Não sei se alguém já viu, mas tem pessoas que fazem 3 ou 4 cortes desse linear
e a gente consegue quase fazer uma reconstrução da retina do olho do paciente todo, né? De uma hora serrata de um lado até a hora serrata do outro. É difícil, mas uma imagem dessa, né, com qualidade de vídeo que a gente consegue ver, a gente tem uma excelente definição, consegue ver os fotoreceptores aqui decaindo, né, com a lesão de elipsoide de fotoreceptor, mas uma imagem bem bonita para a gente poder entender o que aconteceu com o paciente. É discutível o uso desse aparelho nas uveites, né, o paciente com arada, a gente já consegue ver sem fazer o OCTB, né, na própria retinografia, uma qualidade boa. O Red Free mostra nessa área branca, que é o edema retiniano, e o que me chama a atenção mais nesse exame é a questão dessa reflectividade, hiperreflectividade subarretiniana, típica dos pacientes com veite, e aqui é o edema, né, o swelling do EPR. Um paciente com veite, o paciente melhorou bastante após tratamento. Esse é outro caso de veite, né, o edema de papila bem importante, bilateral, paciente com edema de mácula bem importante também, um edema cistoide, e a gente consegue ver aqui o aumento da captação do fluxo na papila, o que indica também uma papilite, né? O paciente não tem só edema de retina, ele tem uma papilite, um aumento do fluxo, sugerindo um quadro de veite mais difuso. Essa é a mesma paciente com autofluorescência, e essa imagem belíssima de um edema cistoide, mostrando as camadas, aí a área macular com bastante edema, e aqui os cistos pré-lesionais, mais uma imagem bem fácil que ajuda a entender bem a utilidade e a documentação do que o aparelho pode fornecer. Esse foi uma paciente que estava gestante e fez uma manobra de Valsalva, fez uma hemorragia sublimitante. O que a gente destaca numa imagem dessa é a qualidade do vítreo, a gente consegue ver com qualidade. Aqui a limitante interna da paciente, né, elevada, com a presença da hemorragia entre pré-retiniana, mas entre a limitante e a retina, e formando um líquido, né, um nível. Essa paciente foi tratada com IAG laser e teve a drenagem, né, do sangue, e aqui a gente consegue ver a limitante já frouxa, vamos dizer assim, e sem a presença do sangue que estava antes. Então essas captações são imediatas, a hemorragia não atrapalha a qualidade da imagem, como vocês podem ver. A paciente tinha hemorragia retiniana também, vítrea, e a gente consegue ter uma definição muito boa das imagens, mesmo com a presença da hemorragia. E para a distrofia retiniana, sem dúvida, a autofluorescência tem um papel importante. A retinografia é fantástica, a autofluorescência consegue mostrar bem, né, áreas viáveis de epitélio pigmentado da retina, mas áreas de atrofia normalmente são pacientes jovens, pacientes ansiosos, que querem saber o que tem, que querem entender um pouco da doença, e não há parâmetro melhor para o acompanhamento, estadiamento e segmento da doença do que ter a autofluorescência com essa demonstração do tecido saudável e do tecido doente. Resumindo um pouquinho do que eu faço na minha prática, né, eu fiz esse slide, que é como eu uso o Triton Plus. Aqui é o que eu uso de rotina. Aqui eu não coloquei a angiografia, como eu disse, mas praticamente essas doenças, a maioria delas também podem ser realizadas na angiografia. Eu não estou excluindo a angiografia, mas como eu tenho feito um pouquinho menos pela questão das contraindicações e da dificuldade do exame, pelo tempo do exame também. A gente vê aqui, né, diabetes, eu faço OCT 12x12 de macro papila e gosto de fazer retinografia mosaica quando é possível. Para DMRI, eu faço OCT 6x6, avaliando principalmente a mácula. Se o paciente tiver alguma região de drusa ou alguma região que a gente queira avaliar fora da mácula, a gente pode ampliar esse OCT a 6x6. Autofluor de padrão em todos os meus pacientes com DMRI. Paciente de oclusão, como vocês viram, se a gente faz um OCTA pequeno de 6 milímetros, a gente consegue ver mácula, mas muito raramente a gente consegue detectar essas áreas de isquemia periféricas. Eu faço a retinografia de padrão também, membrana hiperretiniana, o 3D, para poder fazer a reconstrução, ver essa interface pitio-retiniana, essa área de adesão. E normalmente eu gosto de fazer a reconstrução, gosto de mostrar para o paciente quando ele tem vítreo mais aderido. Nas distrofias retinianas, o OCT linear, quanto menos imagens a gente tem no OCT, maior a qualidade. E fazer um módulo não significa que você não vai fazer o outro. Eu gosto de fazer um mix de módulos. Então, às vezes, nas distrofias eu faço um OCT linear e faço um radial para pegar mais fortes, sempre fazendo autofluor junto. E nas uveites também eu faço o 3D para mostrar quando tem edema, quando tem alterações de vítreo, e a linear que pega muito bem todos os segmentos, né, desde o vítreo, a retina, também como a coroide. E também não deixo de fazer a autofluorescência.
Eu vou deixar para vocês um poema de Cecília Meirelles. Quem é apaixonado por olho deve conhecer, mas no ambiente que eu trabalho tem isso aí. Eu sempre gosto de ver e pensar e imaginar o que é que Cecília Meirelles teria e o que é que eu acharia no OCT de Cecília Meirelles aí, que provavelmente ela deveria ter, ou deveria estar comentando sobre os floaters dela ou sobre alguma lesão retiniana. Mas se ela via plantas, sargassos, algas, isso aí reflete bem o que a gente vê no dia a dia, né? São as manchas volantes. E o paciente não entende. Você faz um ultrassom, fica aquela coisa meio virtual, mas quando você faz uma tomografia, um OCT com qualidade, você consegue mostrar para o paciente, eu acho que esse é a nossa função como médico. É tratar da maneira certa, diagnosticar da maneira certa e informar para o paciente o que ele tem. A gente ganha quando o paciente também entende, a gente ganha quando o paciente está satisfeito. A tecnologia não é barata, a tecnologia é cara, mas ela agrega bastante. A gente ganha muito mais tendo o paciente consciente, tendo o paciente educado sobre a sua doença, entendendo o que ele tem, porque quando esse paciente volta, ele traz os pacientes e ele é parte do tratamento. Isso é o que a gente deixa de recado. Então, agradecer mais uma vez a Tópico, né, a Douglas, e fico à disposição se vocês tiverem dúvidas que eu possa esclarecer. Muito obrigado. Doutor Felipe, muito obrigado pela palestra. Durante a semana, nós abrimos em nossas redes sociais, né, algumas enquetes a respeito da nossa tecnologia, né, o Swap Source aplicado a uma plataforma multimodal, e recebemos algumas perguntas. A maioria delas é relacionado a como a tecnologia, o Swap Source, ela muda ou ela mudou a sua rotina clínica e como o equipamento se comporta em pacientes que você tenha uma opacidade vítrea, uma hemorragia vítrea ou uma catarata. Como é a repetibilidade dele, como ele responde na sua rotina nesses casos? Douglas, como eu te disse, eu comecei trabalhando com extratos e eu apanhava bastante, extratos e UVI, eu tinha tudo que era de difícil para poder fazer boas imagens, até porque a gente era julgado, a gente mandava essas imagens para um centro de leitura, então a gente insistia, a gente fazia bastante. Hoje em dia eu tenho uma facilidade muito grande, tá? Eu tenho uma técnica que faz meus exames, a maioria deles, e quando eu percebo que eu preciso de algo mais, eu vou lá para ajudar e faço essas imagens, que a maioria, realmente, quando eu quero uma coisa diferenciada, eu chego junto do aparelho e tento fazer da maneira mais prudente possível. Mas eu não tenho tipo de dificuldade, é como eu mostrei naquele caso, era um HV leve, claro, não era um HV grau 4, não era um HV grau 1, a gente consegue ver detalhes do polo posterior, consegue ver que o paciente está com a retina colada, mas eu costumo fazer, e como eu disse, quanto mais imagens a gente quiser ter, menor a qualidade. Então, eu tento começar o OCT nesses pacientes com imagens simples, ou um corte radial com 6 a 8 imagens, ou um corte linear que só pega uma imagem, e aí tento progredir se eu tenho um sucesso nessas imagens para as próximas imagens. Catarata não é um problema grande, claro que eu tenho que ter transparência, o aparelho ele é ótimo, né, então a gente tem que ter transparência, pelo menos o mínimo para poder fazer, mas pequenas hemorragias vítreas a gente tem uma qualidade muito boa, como eu mostrei ali, tanto para ver retina, quanto até para ver coroide. Então aquela paciente que surpreendeu, eu sabia que ela tinha um buraco macular prévio, e eu quis fazer uma OCT dela porque eu queria ver como é que ela estava. E me surpreendeu a qualidade da imagem. Então, eu não tenho tipo de dificuldades em pacientes com opacidades leves. Claro que a gente tem que ter, como eu disse, um mínimo de transparência, que a gente consiga chegar lá, a imagem chegar, porque é um meio óptico, não é um ultrassom. Então, a gente precisa ter transparência para ter qualidade. Certo. Aqui tem uma pergunta aqui. Você acha que é importante implementar o Anjo ACT para todas as doenças de retina? Ou como o Anjo ACT, o ACTA, ele é aplicado a todas as doenças de retina, ou se ela é aplicada? Douglas, eu sempre penso que quanto mais informações a gente puder ter hoje, mais no futuro a gente vai poder conhecer essas informações que a gente teve no passado. Então, eu acho que a importância, na verdade, não é nem só a gente entender hoje o que tem na doença, é a gente fazer um banco de dados importantes para, a partir das informações que a gente tiver no futuro, a gente conseguir analisar essas imagens do passado. Isso já é feito no mundo todo. Eu acho que hoje em dia a informação, o que a gente tem de documentação é tão valioso quanto o dinheiro, vamos dizer assim. Isso é mais valioso que dinheiro, na verdade. Então, quanto mais informações a gente tem, mais a gente vai poder aproveitar no futuro. Sem dúvida, eu tenho feito o melhor tipo de imagem que eu posso ter e a maior quantidade de imagens que eu posso ter de cada paciente.
Claro que na prática é difícil a gente conseguir fazer o CTA de todos os pacientes, mas para um paciente com DMRI, para um paciente com diabetes, para um paciente com oclusão, eu acho que seja praticamente indispensável. Claro que é uma tecnologia que ainda não está acessível para todo mundo, mas que eu acredito que vai se tornar e vai ser a nova verdade, né? A nova realidade, o novo real. Certo, certo. E com relação às angiografias fluoresceínicas, o doutor ainda faz prática dela ou realmente a Angio-CT tem trago resultados importantes nesse sentido? Não, a gente ainda pede alguns pacientes, tá certo? Mas eu tenho poupado muitos pacientes que fazem angiografia fluorescênica, poupado no sentido de riscos, de alergias e como seja. Por eu trabalhar no ambiente hoje em dia clínico, tá bom? Eu tenho feito, na clínica eu não faço angiografia. Eu tenho o aparelho aqui disponível, a gente já está implementando os processos para começar a fazer angiografia, mas a gente tem o suporte de um hospital que a gente fazia as angiografias antes, e é no aparelho da Top também, mas não tem a qualidade do Triton, sem dúvida nenhuma. Então, eu espero que na próxima palestra que a gente estiver fazendo angiografia aqui, eu possa fazer essa multimodalidade com as imagens novas de angiografia, mas eu tenho feito cada vez menos, confesso que não é um exame descartável de maneira nenhuma, eu gosto muito de qualidade de angiografia, e tem casos que ele é o diagnóstico diferencial, é preciso, mas eu tenho feito muito pouco. Tá certo. Doutor Felipe, em nome da House of Vision e da Topcon, agradeço muito a sua presença, agradeço muito os conhecimentos compartilhados, a sua experiência, como o DRI ao CT Triton, o Swap Source Multimodal tem mudado a sua rotina clínica. Agradeço todos aqueles que participaram na nossa sala de aula no Zoom durante o dia de hoje. Agradeço também todos aqueles que nos acompanharam no YouTube. E se puderem se inscrever no nosso canal, para que recebam aí sempre novas atualizações. Esse webinar foi gravado e provavelmente amanhã ele já deve estar disponível no nosso canal. Agradeço a todos e o nosso próximo evento está marcado na semana que vem. Nós iremos falar sobre uma nova abordagem no tratamento de patologias retinianas, utilizando o laser Pascal da marca Topcon também. O nosso encontro será na nossa próxima quarta-feira, dia 24 de junho, às 18 horas. E o nosso palestrante do dia será o Dr. Renato Peroni, compartilhando as suas experiências com o laser Pascal da Topcon. Eu agradeço a todos no dia de hoje e nos encontramos na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá!